Boa tarde. É com grande alegria que os recebemos nesta tarde. Tanto os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, como os nossos irmãos e companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Esta casa está sempre aberta para nos receber, para nos acolher, para nos fortalecer. Ao adentrarmos este salão, vamos ter contato com a energia que os nossos amigos espirituais prepararam com tanto amor e com tanto carinho, porque conhecem as nossas necessidades e nos acolhem com muito amor. Então, de acordo com a solicitação da casa, sempre que vamos iniciar um trabalho, nós fazemos uma prece. Eu convido a todos para serenarem os pensamentos, a mente, elevarmos a nossa mente ao alto. Aquele que se sentir confortável pode fechar os olhos, apenas para melhorar a concentração. Vamos elevando o nosso pensamento e agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e irmão, a espiritualidade amiga, que conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. E vamos agradecer essa oportunidade que nos é dada de aprendermos através das orientações, dos ensinamentos que nos serão passados hoje. Agradecemos por termos chegado até aqui. Vamos abrir o nosso coração, nos ligando ao plano maior. Vamos aumentar o nosso conhecimento nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos. E lá fora possamos pôr em prática tudo que vamos aprender nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, da palestra de hoje, é Conflitos da Alma, do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, Chico Xavier e André Luiz. Quem fará para nós a palestra da tarde será a nossa companheira Roseli. Vamos envolvê-la com muito carinho, com muito amor. Seja muito feliz, Roseli. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, assim como também estar com aqueles que estão nos acompanhando na rede social. E já que nós estamos todos imbuídos de um pensamento de aprendizado, de nos agregarmos mais conhecimento devido a esse estudo de hoje, nós vamos pedindo que o Mestre Jesus possa estar conosco, nos auxiliando, nos harmonizando, assim como os bons espíritos que sempre estão ao nosso lado. O capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu, ele conta a história de alguns personagens, não vou detalhar os personagens, mas eles têm conflitos do passado.
Nós viemos de existências passadas e, se não resolvermos as nossas pendências com aqueles que caminharam conosco, existe uma grande probabilidade desse sentimento ele continuar, ele persistir. E isso não impede que nós estejamos encarnados e eles desencarnados, porque a espiritualidade ela tem a tarefa de nos juntar para que nós possamos resolver essas pendências. Então, nesse capítulo, existem encontros durante o sono físico em que os desencarnados, desdobrados, né, do seu corpo físico, eles vão ao encontro desses entes com os quais ainda tem pendências, sentimentos, para tentar resolver. Mas não é fácil, né, gente? A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente tem sentimento de vingança, a gente tem mágoa. Então, isso não é simples de resolver. E aí o Clarencio, ele vai detalhando nesses encontros, o André Luiz vai junto com ele presenciando esses momentos, e o Clarencio fala dos centros de força. O que são os centros de força? Vocês sabem que nós temos o espírito, né, que ele não tem uma forma, ele não é matéria, não sabemos do que é feito, de que é formado o espírito, mas o que nós sabemos é isso. Tem o perispírito, que é um corpo semimaterial. Se não sabem, venham para a escola espírita que começa hoje. Hoje não, começou ontem, no nosso curso. Venham conhecer um pouquinho mais. E aí tem o perispírito, como eu estava falando, que é esse corpo semimaterial, de uma matéria que nós ainda não conhecemos, mas é uma matéria, e ele faz com que o espírito possa se manifestar no corpo físico. Então, espírito, perispírito e corpo físico. O espírito pensa, o espírito deseja, o espírito sente amor, raiva, compaixão, ódio, vingança, e isso reflete no perispírito, onde estão situados os chamados centros de força, que, se a gente for logo pegar pelo nome, seriam aqueles pontos específicos em que a gente tem um fortalecimento para todo o nosso corpo, perispiritual e físico, né? Onde a gente vai adotando, desde que eles estejam harmonizados, esses centros, nós vamos adotando uma vida mais plena, de harmonia, de equilíbrio, inclusive de equilíbrio de saúde física. Por quê? Porque esses centros de força, eles têm os correspondentes no corpo físico, que são os plexos nervosos. Então, tudo que o espírito sente, pensa, reflete nesses centros de força do perispírito, que vão refletir em quê? Em dores, em angústias no corpo físico. Então, daí que vem esse estudo de hoje, os conflitos da alma. Então, a gente vai falar aqui, olha, os centros de força, então, são o coronário, que é onde vocês recebem o tratamento do passe na nossa casa, por isso que a concentração nesse momento é importante, né? Porque a gente vai estar aqui abrindo esse centro de força, e ele é que vai distribuir a energia fortalecedora, o tratamento do passe, seja qual for a nossa problemática, é ele que vai distribuir para o restante do corpo físico, do corpo perispiritual e do corpo físico, né? Estamos aqui contando que os dois, no tratamento do passe, os dois são tratados, tanto o perispírito quanto o corpo físico. Então, o coronário, o frontal, o laríngeo, que trata da questão da fala, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Não vamos entrar em detalhes de cada um, já falei. Ó, o convite aqui para vocês irem aqui estudar com a gente, tem tema dos centros de força, é uma matéria muito legal. Bom, então, feito isso, né, a gente contou mais ou menos o que acontece no capítulo, mas nós achamos interessante trazer a questão dos conflitos da alma, né? De onde vêm esses nossos conflitos? Então, será que eles surgem aleatoriamente na nossa existência? Eles aparecem do nada? Será que podem ser culpas do passado que hoje não trabalhadas se transformaram em conflitos? Ou será que, como tudo evolui, os conflitos foram gerados
por esses mesmos processos evolutivos aos quais nós estamos constantemente sujeitos. Porque se a gente for pensar, a gente entra em conflito quando a gente pensa, quando a gente questiona, quando a gente olha para dentro da gente e enxerga ali questões controversas, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente pode deduzir que esses conflitos, né, da alma, eles vão surgindo conforme a gente vai evoluindo e vai se questionando e vai se conhecendo cada vez mais. E o Espiritismo, ele ensina para nós que as nossas primeiras encarnações, elas não foram essencialmente no planeta Terra. A grande maioria de nós, aliás, viemos de existências em planetas mais primitivos, né? Adequados ao nosso momento evolutivo, porque a gente tem um nível de evolução que nós temos que caber neste local, neste planeta, né? Então, nós somos atraídos pelas afinidades, pelas sintonias, por isso que o planeta Terra de provas e expiações é um planeta onde os espíritos imperfeitos habitam, porque a gente está melhorando, não somos mais primitivos, mas ainda trazemos imperfeições, ainda valorizamos muito mais as questões materiais do que as questões espirituais, mas estamos melhorando e muito. E aí a gente vai falar um pouquinho de como não vamos levar em consideração um relato cronológico, como se datas que aconteceu exatamente assim, é só para a gente ter uma nuance de como esses conflitos eles foram se construindo em nós. Então, como é que a gente vivia, né, no estágio primitivo? A gente acordava, tinha que caçar para comer, caçava um animal, comíamos o que tínhamos de fome, não ficávamos guardando, levando para casa o resto da carne, porque a gente tinha um instinto puro e simples de saciar a fome daquele momento. Tinha fome mais tarde, vamos lá caçar de novo, né? Então era caçar, comer, né? Beber, dormir. Então era uma vida muito simples, não havia outras necessidades e nós estávamos diretamente sob o comando do instinto que trazia intimamente em nós, porque nós fomos criados e Deus colocou em nossa consciência as leis divinas, embora elas estiveram e ainda estejam um tanto quanto adormecidas, mas elas vão aflorando conforme a gente vai evoluindo. Então, naquele momento, no mundo primitivo, nós estávamos sob o comando do instinto, mas de uma necessidade de autoconservação. Então, não havia conhecimento do certo, do errado, nós fazíamos as coisas sem pensar na consequência. Ai, coitado dele, prejudiquei. Não tinha isso, porque a moral ela era praticamente inexistente, porque o instinto dominava, né? Então, os dias eram vividos um dia de cada vez. A partir do momento em que nós fomos gradativa e lentamente evoluindo, né? Vamos falando evoluindo intelectual, evoluindo fisicamente, as mudanças no corpo físico, o tamanho do cérebro, tudo isso foi acompanhando. E evoluindo também moralmente, tendo alguns princípios de entendimento moral, de comportamento, né? Então, esse instinto também ele foi evoluindo e foi se transformando numa inteligência muito rústica, uma inteligência ainda muito primitiva. E aí, essa inteligência foi entendendo que havia necessidades outras, além de se comer, beber e dormir. Então, descobriu-se ali que podia se fazer o fogo, né? Então, vamos lá, vamos encostar um graveto no outro, saindo a faísca, vai sair o fogo aquece do frio, o fogo alimenta, porque faz com que a gente possa assar as carnes, em vez de comer carne crua, né? Então, toda essa mudança, né? Aí veio a necessidade de a gente se cobrir mais o corpo, né? Porque tinha frio, porque tinha chuva, tinha uns animais, né? Então, a gente foi desenvolvendo novas vestimentas,
vestimentas, calçando sapatos, né? A nudez, que era tida tão natural, já desde os tempos de Adão e Eva, né? Que não tem a ver com doutrina, mas só para a gente trazer, né? Que a nudez era uma coisa natural, ela começou a causar vergonha, né? Começou a ser reprimida, aí as mulheres, os homens tinham que se vestir mais. Então, percebam que foram se trazendo mais necessidades, né? Por quê? Porque a gente estava em busca de... A nossa inteligência, ela aguçava, ela pedia mais conforto, outras coisas, variedade, né? Então, mesmo naquele mundo ali primitivo que a gente vivia, foram surgindo todas essas necessidades. Então, a vida estava se tornando melhor. Nós sabemos que quanto mais as civilizações evoluem, mais necessidades elas têm para progredir, elas têm de conforto, elas têm de necessidades materiais, de alimento, de bebidas, de vestimentas, tanto que hoje a gente vê os carros, né, totalmente tecnológicos, as roupas também buscando se evitar a contaminação do solo e tudo mais, procurando fazer também roupas tecnológicas. Então, a gente está nesse crescimento. Quanto mais a gente evolui, mais necessidades a gente tem. E também as questões dos sentimentos foram se modificando. Então, antigamente, né, não existia muito esse entendimento de família, não existia um sentimento que nos vinculava um ao outro. Então, tudo isso foi começando a acontecer, né? Então, os relacionamentos não eram mais visando apenas a reprodução, a manutenção dos laços consanguíneos, né? Como a gente vê desde os tempos da escritura, né? Manter o nome, manter a tradição familiar. Então, isso foi se modificando. Quando a gente fala dos mundos primitivos, é antes dessas histórias da Bíblia, dos evangelhos que a gente conhece. São mundos bem primitivos mesmo, antes de tudo isso, né? Então, a instituição família, ela começou a ser vista como uma prioridade. E prioridade também o conforto e a proteção daqueles nossos entes queridos, do que nós considerávamos a nossa família. E aí vieram, então, outras necessidades, por exemplo, ter uma casa, buscar uma terra, um lugar fixo, porque antes éramos nômades, né? A gente ia onde tinha alimento, onde tinha caça, onde tinha água. Depois a gente viu a necessidade de nos fixarmos num lugar, de criarmos um vínculo com a terra, de criarmos animais para deles nos alimentarmos, né? Então, veio essa necessidade. E toda essa mudança, que ela foi lenta e gradativa, ela trouxe junto o medo do futuro. Quando a gente agia pelo instinto, quando a gente não conhecia nada, por isso que às vezes a gente fala, é tão bom a gente não saber nada, né? Porque quanto mais a gente sabe também, mais as coisas, nossas condutas vão começando a se modificar. Então, essas necessidades, essas invenções, o sentimento já surgindo, né, começou a trazer um medo do futuro, a falta de confiança e uma certa ansiedade quanto ao amanhã. Então, a gente se perguntava lá naquele mundo primitivo, será que eu vou ter o que comer? Será que amanhã vai chover? Será que a minha plantação vai secar? Então, eram pensamentos que estavam se formando. Então, a gente já não vivia mais o dia de hoje, a gente já não se alimentava mais só porque tinha fome. A gente se alimentava, mas guardava, pensava na família que tinha que se alimentar mais tarde. Então, com isso surgiu o quê? Surgiu a preocupação com o depois, né? Uma preocupação que, pelos instintos, nós não tínhamos. Então, surgiu essa preocupação. Pensamentos vinham na nossa mente e começaram a trazer esses conflitos da alma, que são essas lutas internas de um espírito, como todos nós somos, né, em processo de evolução. Nós somos espírito em processo de evolução, né, revestidos por esse corpo material, agindo aqui num planeta corpóreo material para que a gente possa evoluir.
Então, esses espíritos, né, naquele início lá que nós estamos trazendo, percebiam em si forças contrárias ao bem que desejava viver, estava tendo um conforto, mas também vinham as questões morais, lentas, rústicas, mas já começavam a brotar, versus o hábito imperfeito que ainda carregava, né? Então, o hábito imperfeito, o egoísmo, não, eu vou pegar essa caça, ela vai ficar só para mim. Antes não, antes a gente comia, se satisfazer e deixava lá. Aí não, a gente começou o quê? A pegar aquela caça guardada, um jeito de, né, esconder dos outros. Então começou todo esse sentimento, né, versus aquilo que nós intimamente temos nessa essência boa, divina, somos centelhas divinas, a gente tem a nossa tendência ao bem, sempre o bem. Só que a gente tem interesses, tem desejos. Então isso já aconteceu lá naquele tempo. Né? Então, inquietações e batalhas íntimas causando dores morais surgiam devido ao despertamento do espírito para uma consciência mais elevada. Então, o que era certo, a gente se perguntava? Seguir o desejo íntimo na nossa consciência, com as leis divinas de melhorar, ou que trazia um prazer imediato, uma satisfação ilusoriamente plena? Então, olha, um grande conflito aí onde tudo começou, né? Então, esses conflitos foram crescendo, acompanhando as nossas reencarnações em mundos mais evoluídos. Hoje estamos aqui, e quanto mais a gente conhece as coisas da Terra, da materialidade, quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, mais conflitos surgem, porque há uma briga entre o que nós devemos fazer e o que nossos desejos e vontades de verdade gostariam que fosse que nós fizéssemos. Então, a gente trouxe Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo eu devo fazer. Então, olha a diferença entre poder e dever. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu devo fazer, né? Então, nós normalmente optamos por fazer aquilo que mais nos satisfaz imediatamente. É o nosso apego ainda à materialidade. Isso não é um defeito. É um problema? É um problema se a gente não evoluir disso. Mas não é um defeito, não é para a gente sentir culpa. É o nosso processo de evolução, né? Então, embora os nossos conflitos possam ter origens também em muitas situações de culpa, lembram do passado que o capítulo está falando, daqueles sentimentos que uniram esses espíritos no passado e que foram trazidos no presente, na vida corpórea de alguns deles, porque não haviam sido trabalhados, resolvidos, né? Então, isso gera culpa. Então, essas culpas, às vezes conhecidas, principalmente as da vida atual, a gente sabe, se a gente analisar, a gente vai lá buscar no fundo da gente e vai ver que a gente tem culpas por causa disso, daquilo, né? E tem aquelas desconhecidas, de acordo com o véu que é colocado sobre o nosso passado, pela misericórdia de Deus, para que a gente não fique se recordando, né, de quem nós fomos, dos males que nós causamos, para isso não atrapalhar a nossa jornada atual, né? Então, Deus é muito bom, é muito sábio, né? Então, mas essa questão do conflito, ela não deve ser vista como uma punição, né? Mas como um processo evolutivo mesmo, porque é aquele momento em que nós estamos entrando em conflito porque nós estamos questionando. O questionar é a evolução. Às vezes a gente fala, sou muito chato porque eu questiono. Questionar é evoluir. Porque senão, se a gente não questiona, a gente se acomoda. Tá bom, assim, então deixa assim. Se a gente não questiona, a gente não descobre soluções, novas perspectivas. Então, é importante a gente entender que o questionamento, quando a gente se questiona a si mesmo, mesmo que isso traga culpa, sabe? Mesmo que fala, nossa, mas olha, o que eu fiz, né? Como é que eu fui ali no meu passado, né? Isso gera culpa? Não é para isso, é para gerar um degrau para a gente evoluir, um degrau para a gente se entender nessa imperfeição que nós ainda somos, mas nos melhorando a cada dia, né? Então, olha, conflito entre a consciência e o orgulho, né? O orgulho, ele é um dos sentimentos
que atrapalham a nossa evolução. Se a gente for pensar nas nossas atitudes, né? Ciúme, inveja, raiva, intolerância, lá no começo desse sentimento está o orgulho. Ele não podia ter feito isso comigo, mas eu dou tudo para ele e para ela, por que fez isso comigo? Né? Então, o orgulho, o outro tem, por que eu não tenho? O orgulho. Então, o conflito entre a consciência e o orgulho, onde a consciência aponta para o caminho do bem, mas o orgulho quer manter o controle, o orgulho quer ter razão, o orgulho quer ser superior. Então, aí vem a dificuldade de você pedir perdão, porque é orgulhoso. Né? A resistência em reconhecer os próprios erros, né? E a necessidade de ser valorizado. Outro conflito é entre saber que deve perdoar, mas o coração está ferido. Esse, olha, a maioria de nós tem, já teve, vai ter. Né? Quando a gente sabe que deve perdoar, porque o perdão, gente, o perdão alivia a gente, o outro vai ficar aliviado, mas quem está sentindo a raiva vai se aliviar muito mais. É igual a gente carregar uma mochila cheia de pedra nas costas, quando a gente perdoa é como se a gente tirasse aquela mochila. Nossa, que alívio! Fora que a mágoa, né, é um veneno que a gente toma desejando que o outro morra envenenado. Quem nos magoou, mas a gente se envenena. Então, olha como é importante, né, a gente entender a necessidade, o valor do perdão. Então, mesmo com o coração ferido, a gente vai trabalhando. Não é para a gente pegar e falar assim, eu vou ter que perdoar. Não, é um trabalho lento de entender que você é imperfeito, o outro também é. Você está aprendendo, o outro também está. Então, a gente vai trabalhando esse perdão em nós, cada um no seu ritmo, devagarzinho. E vai chegar uma hora que essa energia tão ruim que circula dentro da gente, que está afetando o centro de força, o corpo físico, ela vai se dissipar. Né? Um conflito muito atual entre a fé e o medo. É outro também que está muito presente. A gente acredita em Deus, mas a gente tem insegurança. A gente tem medo. E isso é um processo evolutivo também. É a construção da fé raciocinada que Kardec fala, que o Espiritismo traz dentro da lógica. É a gente não acreditar cegamente, porque quando a gente acredita cegamente, uma coisinha errada que dê, aquele castelo desmorona e destrói tudo aquilo que a gente acreditava. Por isso que quando você tem uma crença lógica, racional, aquilo não se destrói. A existência de Deus atuando em nossa vida, ali tirando coisas, situações, pessoas, colocando coisas, situações, pessoas. Se a gente for olhar para trás da nossa vida é uma engrenagem perfeita. Uma coisa ruim encaixou numa coisa boa, alguém que se foi, veio outro alguém, um relacionamento perdido, a gente tem oportunidades novas de se relacionar novamente, o perdão. Então, é uma engrenagem perfeita, só que a gente não confia. Então, a gente fica em conflito. Poxa, mas eu não deveria confiar? Eu não estou conhecendo o Espiritismo, eu não estou estudando a doutrina espírita e eu, mesmo assim, eu não tenho essa certeza 100%, não tem problema nenhum. A fé está melhor do que a de ontem, eu tenho certeza. E quanto mais a gente conhecer, falando aqui em Espiritismo, quanto mais a gente conhecer, mais racionalmente a gente vai pensar e a gente vai conseguir enxergar coisas que a gente só sente às vezes, ou que a gente nem sente, mas que a partir do momento que a gente sabe, a gente se abre para sentir, a gente se abre para ver, que é esse amparo constante de Deus, de Jesus e dos bons espíritos na nossa vida. Né? Então, o conflito entre o nosso desejo e a disciplina moral e espiritual. Então, a gente não esquece que imperfeitos, sem problema algum, estamos aqui melhorando, mas a gente ainda tem tendências, né? Impulsos, temos vontades. Então, nós sofremos a tentação da matéria. Viver aqui nesse mundo não é fácil. Então, a gente tem desejos, e às vezes esses desejos materiais, eles nos dominam. E olha que grande conflito. Às vezes a gente se endivida porque quer realizar um desejo.
que a gente não podia, mas não, eu quero, eu vou ter. Né? Então, nós sofremos a tentação da matéria, dos vícios, o desregramento emocional, né? A nossa raiva hoje, estava até conversando ali um pouco antes, né? Hoje a gente não tem mais paciência, hoje a gente tem raiva, a gente xinga, a gente grita, a gente trata mal. Né? Então, por quê? Né? Porque a gente está com a emoção desequilibrada. Então, todos nós temos o desejo de crescer. Todos nós, hoje, temos muito mais intrínseco em nós o entendimento do que é certo e errado. E todos nós queremos melhorar, sem dúvida alguma, mas o corpo, o hábito e as inclinações nos atrapalham bastante. Aí a gente tem os apegos, né? Os conflitos gerados pelo apego, pelo desapego. Nós sabemos que esse mundo é transitório, que aqui é só uma passagem, mas como a gente se apega às pessoas, aos relacionamentos, aos animais, às nossas coisas, natural, dentro da nossa imperfeição, mas tudo buscando gradativa na nossa possibilidade de ir melhorando, né? Porque o apego excessivo ele gera sofrimento, porque nós não somos donos de nada e nem de ninguém. Nós somos espíritos viajantes do tempo. A gente vem para cá, desencarna, volta para lá, reencarna, volta para cá, desencarna, volta para lá. E a gente vai evoluindo, vai mudando de planeta, vai mudando de país, né? Então, Jesus mostra para a gente o caminho. Ele falou assim para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele mostra o caminho desse bom ânimo. Então, primeiro, a vigilância. Perceber os nossos pensamentos e emoções antes que eles nos dominem. Isso é inteligência emocional. É quando você sabe que já estou sentindo meu estômago ardendo, revirando, estou com raiva, mas eu não vou deixar isso aflorar, eu vou dominar agora enquanto eu posso. Então, é vigiar o pensamento, né? Segundo, a oração como forma de conexão mais segura com tudo aquilo que seja superior. Abrir o coração naquele pior momento, não precisa falar palavras bonitas, oração longa, tudo, palavra difícil, Deus não quer, Jesus não quer, não precisa nada disso. É só falar: eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Manda ajuda para mim, me dá força. Né? Então, a oração simples do coração e as ações no bem. Então, toda vez em que a gente pratica o bem, é aquele momento em que a gente está saindo do nosso próprio centro. Você está vendo as suas dores, as suas angústias, os seus interesses. Quando você se dá para o outro, você sai de você para você ir em direção ao outro. Então, você sai da sua dor e vai vivenciar ou vai auxiliar a dor do outro. Então, a prática do bem, seja ele que for, voluntariado, auxílio em hospitais, a animais, a ONGs, qualquer coisa, uma vizinha, um vizinho, um amigo, um morador de rua, qualquer coisa que a gente faça no bem, é aquele instante que o nosso corpo fica leve, a nossa dor passa, nosso câncer, a nossa doença, a gente não sente porque a gente está indo em direção ao outro. Então, é muito importante, né, a gente ter esse despertamento. E os conflitos, eles nos ajudam a despertar. Né? Não é para nos trazer culpa, mas é para nós despertarmos. Né? Então, olha, que isso esse sentimento que, às vezes, do autoconhecimento, de uma terapia, a gente vai se virando do avesso, aí a gente vai se descobrindo as nossas sombras, coisas nem tão boas assim, né? A gente não deve levar isso como uma coisa ruim em nós, como uma inferioridade, né? Porque a gente tem que se entender racionalmente, como a doutrina nos fala, que nós estamos aqui aprendendo. O planeta Terra é uma escola e nós somos os alunos. Tem aquele aluno que está lá na frente, que já passou. Jesus, né, foi um aluno na Terra um dia. Jesus passou, foi embora, né, evoluiu, mas tem aquele que repete de ano, repete, depois repete, repete.
vai aprender, porque a gente aprende também por repetição, né? Então, Deus nunca nos deixa sós na caminhada. Nas maiores tempestades da nossa existência, Ele está sempre conosco. Quando nós nos sentimos fracos, aí vem aquela força que às vezes a gente não sabe de onde, é porque Ele carregou a gente nos braços de amor que Ele tem por todos nós, porque é nosso Pai e nos ama, né? Então, que os nossos conflitos sejam para o nosso crescimento, mas que a gente não se iluda achando que crescer não dói. Dói bastante, mas a recompensa, no final, é muito maior, é muito satisfatória. Então, que a gente possa entender, né, que quando a gente se questiona, quando a gente às vezes até aflora alguma culpa, alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, mas não usa isso para se acomodar ou para se sentir inferior, usa isso para não repetir, usa isso para ser melhor, a gente está fazendo com que a nossa luz, essa luz interior que todos nós temos, brilhe. Então, os conflitos são despertamentos da nossa alma, embora eles sejam doloridos, mas a gente está em busca de nos livrarmos de todos eles, de acordo com as nossas condutas, o nosso crescimento moral, espiritual, a valorização daquilo que realmente tem valor, que não é o ter, mas é o ser, né? Então, muito obrigada. Agora chegou o momento das perguntas. Se alguém quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, é só levantar o braço. E a nossa irmã Adriana levará o microfone até vocês. Boa tarde. A consciência é um elo que nos liga diretamente a Deus. E assim, no caso do acidente brutal, o perispírito carrega para si no mundo posterior, ou esse acidente brutal já foi o pagamento dos seus débitos? Você está falando acidente... Brutal, uma morte bruta, uma morte violenta, repentina. Como não há coincidências, né? Então, ou ele foi destinado a isso para pagar seus débitos? Olha, se a gente for pensar que existe uma coisa predestinada, né? A gente pode entender, então, que existiria... Deus criou alguém que fosse nos esperar naquele determinado ponto para nos matar, nos violentar, qualquer coisa nesse sentido. Ou nós estávamos trafegando numa estrada e Deus colocou ali um caminhão para se fosse predeterminada, seria dessa forma, mas não é assim que acontece. Porém, existe uma programação reencarnatória que nós todos participamos na grande maioria das vezes. Então, a gente participou dessa programação, inclusive na questão do momento do nosso desencarne, até muitas vezes da forma do nosso desencarne, porque a forma com que nós desencarnamos, ela também é um aprendizado, né? Então, esse espírito que desencarna de uma forma bruta, ele não estava predestinado a isso, mas muitas vezes situações de sua existência, muitas vezes existências anteriores, que é complicado falar disso, porque são culpas inconscientes, a gente não sabe todas as culpas que a gente carrega, né? Mas a gente se boicota muito, porque a gente às vezes acha que não tem o direito de ser feliz, né? Não tem o direito de ter coisas, não tem o direito de ter uma vida boa. Se a gente for pensar nesse nosso forma de pensar, a gente está se boicotando por uma culpa que a gente nem sabe de onde vem. Então, às vezes, a gente vai se culpando tanto inconscientemente, mas essa culpa continua trabalhando em nós, que a gente vai sendo atraído para determinadas situações. Entendeu? Então, é dessa forma, não existe a fatalidade em si, mas existe a sintonia com aquilo que o teu entendimento vai te atraindo. Então, se você é uma pessoa que vai para um bairro em que você sabe que existe a possibilidade, pessoas, violência, né? E você vai ali com joia, com dinheiro, com carro, você está sujeito ali a acontecer algum roubo, alguma coisa. Você está indo ao encontro de uma determinada situação. Então, a gente tem que entender isso. A programação reencarnatória, ela não determina que se eu for morto por um assassinato, que esse assassino ele nasceu para me assassinar.
né? São congruências do nosso pensamento, dessas culpas que a gente tem desconhecidas por nós, mas que nós carregamos de existências passadas, né? O texto do livro, do capítulo, ele fala bem isso. Esses espíritos encarnados aqui, eles não viviam em paz, porque eles tinham culpas do passado para resolver. Entendeu? Então, eles foram sendo reunidos num momento do sono físico para tentar dialogar e resolver essas questões. Então, a gente tem que procurar tentar entender qual é o nosso entorno na vida de hoje. O que é que nós atraímos para a nossa vida? Que pessoas nós atraímos para a nossa vida? Que caráteres, né, nós atraímos para a nossa vida? Porque é isso que nós estamos nos afinizando. Então, hoje, dá para a gente ter uma ideia de quem e como nós agimos no nosso passado, se a gente prestar atenção em como nós somos hoje, né? Aquilo que nós atraímos, os nossos tipos de pensamento, tudo isso faz conexão com hoje, com aquilo que nós somos hoje. Ficou meio complicado? Vem para a escola que você vai entender. Já está? Eba, vai começar hoje? Sexta-feira. Ah, então, parabéns. Vai ser muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Então, eu queria saber como usar a inteligência emocional com uma pessoa que se impõe a querer fazer uma pessoa fazer algo para alguém que não pode fazer. Olha, primeira coisa é você vibrar bastante por ela, né? Às vezes é só o que a gente pode fazer, porque muitas vezes a pessoa está tão cega naquilo que ela tem por objetivo que ela não enxerga nada, né? A gente já deve ter tido momentos assim, aquele momento que a gente tem um foco, uma raiva muito grande, a gente tem um monte de gente vem dando conselho e abraçando, e não faz isso, não sei o quê, e você não enxerga, porque o teu foco é naquilo. Então, muitas vezes, a gente só pode vibrar por essa pessoa, porque nem sempre o conselho vai ajudar, né? Porque o conselho pode fazer com que ela ache que você está se sentindo superior. Quem é ela? Olha o orgulho. Quem é ela para me dar conselho? Quem é ela para falar que isso está certo ou está errado? Então, às vezes, a melhor forma que a gente faz é vibrar por essa pessoa, é desejar que ela encontre o melhor caminho, que os espíritos possam inspirá-la a melhor atitude, né? Agora, se for um filho, alguém muito próximo assim, né, a gente como mãe, como pai, a gente não se aguenta, né? A gente vai querer sentar e conversar, vai querer falar, olha, não vai dar certo, mas mesmo assim, às vezes eles vão e querem fazer, né? Então, é sempre desejar que eles recebam inspiração, sabe? Nem sempre dá para a gente se intrometer. Cada um tem o seu livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas e Deus jamais vai interferir, Deus nem os espíritos vai interferir na nossa liberdade de escolher. Por quê? Porque a gente aprende com as escolhas. Às vezes as escolhas são muito boas, nos trazem felicidade, bem-estar, mas às vezes elas são muito equivocadas. E a gente vai refletir com o reflexo, né, dessas escolhas na nossa existência, das escolhas que nós fizemos. Tá bom? Tudo bem? Oi, Roseli, tudo bem? Boa tarde. As dores emocionais, né? Você falou. Eu entendo, assim, me veio na cabeça a palavra trauma. Você falou da gente confia, por exemplo, a gente confia em Deus, confia em alguém, e a gente ou talvez pelo próprio ego, como você disse, a gente fica decepcionado, né? Melindre, não sei a palavra direito, né? Alguma coisa assim, orgulho, né? Só que vem o trauma de confiar de novo, né? Então, né? O trauma de confiar de novo. Quem que já não passou por isso, né? O trauma de se relacionar e sofrer, o trauma de você confiar e sofrer. A gente passa por isso, mas quando a gente entende que a gente está aqui todo mundo junto aprendendo,
né? Então, quando a gente confia demais no outro, o problema não é do outro, o problema é nosso. A gente colocou expectativa no outro sem saber se ele podia dar o que a gente esperava, o que a gente queria. Então, em muitas situações, na maioria, aliás, a gente pode dizer, o problema é de quem confia. Porque se a gente for pensar, o ser humano é falho, né? Hoje ainda, né? Ser humano é falho, o ser humano é tendencioso, quer resolver os seus interesses, é egoísta, e somos nós ainda, menos, mas ainda somos nós. Então, quando a gente confia demais no outro, né? Não que a gente não deve amar, não deve querer o bem, não deve entendê-lo como um ser sensível e possível de fazer o nosso bem, de nos dar aquilo que a gente espera. Mas, quando a gente coloca a nossa expectativa no outro, a gente vai ter problema na maioria das vezes. Então, a expectativa deve ser colocada em você. O que é que eu posso fazer para a minha relação com essa pessoa, para o meu negócio com essa pessoa, para o meu qualquer coisa com essa pessoa, possa acontecer bem, possa ter um bom resultado. Então, a expectativa vai ser em você, porque você confia em você. Você sabe do que você é capaz. O outro não. Então, você colocar a expectativa no outro, quase sempre a gente se decepciona, né? Tá bom? Queremos agradecer a nossa companheira Roseli e se ficou alguma dúvida, alguma questão, ao final da palestra, a Roseli ficará um pouco mais aqui e ficará feliz em conversar com quem não se sentiu à vontade de usar o microfone. Obrigada, Roseli. Eu que agradeço, gente. Até um próximo encontro. Bom, agora, após todas essas explicações recebidas através dessa palestra, dessas explicações maravilhosas, vamos vibrar. E eu convido a todos novamente para se aquietarem, elevar os pensamentos, para que nós possamos fazer as vibrações. Vibrar é buscar aquilo que temos de melhor dentro de nós, para levar, oferecer a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, nosso planeta azul, que é a nossa escola. Vamos vibrar paz, equilíbrio, união e muito amor. Vibremos. Vibremos também por todos os países que se encontram em guerras, em conflitos, que os seus dirigentes busquem a paz, a harmonia, a fraternidade. Vibremos. Vibremos pelo nosso Brasil. Vibremos pelos nossos dirigentes, para que tenham consciência, para que busquem o melhor para toda a população. Busquem a união, a fraternidade e o amor. Vibremos. Mestre Jesus, que tanto nos ama, que está presente neste local, nesse salão,
Agradecemos pelo acolhimento, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos, que possamos levar luz, entendimento para todos que estão no nosso entorno. Seja conosco, querido amigo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, chegou o momento do passe. Eu convido o Dagoberto, que irá dirigir para nós, e enquanto ele se organiza, eu vou ler as orientações do passe. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Agora acompanhem os direcionamentos do passe que o Dagoberto fará. Boa tarde a todos. Boa tarde também a quem nos segue pelas redes sociais e aos que nos ouvem pela Rede Boa Nova de rádio. Convido os trabalhadores a se posicionarem. Vamos dar início ao passe coletivo, nos mantendo nesse estado de oração e pedindo a Jesus que nos abençoe e permita receber o que necessitamos, mentalizando saúde, paz e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Passe a distância. Para quem tem mais de uma pessoa a enviar esse passe, pense alternadamente em cada um deles e vamos pedir a Deus que essas emanações cheguem a cada um deles, aonde eles estiverem. Mentalizando saúde, paz e equilíbrio, vamos a Jesus. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores, podem retornar. Agradecemos ao Dagoberto e aos trabalhadores. E agora eu vou ler o tema da próxima semana. O tema da próxima semana será Criação. Livro dos Espíritos, questões 3.7 a 5.9. Autor Allan Kardec. Vamos aos avisos da casa. O primeiro encontro com a cultura espírita do ano, em parceria com a FEAL, já tem data marcada, trazendo a palestra Um Sentido Maior à Vida,
A encarnação como escola do Espírito, com Heloísa Pires, Raquel Batchega e Ronel Barbosa, junto com a equipe da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Dias 28 de fevereiro, às 17 horas, na Unidade Doutrinária Santana, e 1º de março, às 11h30, na Unidade Doutrinária Vila Galvão. Autógrafos e muito conhecimento para você. Participe. Segundo, abertas inscrições para as novas turmas do Programa de Apoio à Gestante nas unidades doutrinárias de Santana e Vila Galvão, voltada às mulheres gestantes em situação e vulnerabilidade social ou que desejam receber orientações de puericultura, saúde, cesta básica semanal e enxoval completo ao final do 8º mês de gestação. Para participar, basta comparecer no plantão de orientação das unidades doutrinárias, às segundas-feiras, a partir das 13h30. O programa sempre acontece às segundas-feiras. Temos vagas abertas para o 1º ano do curso de Doutrina Espírita, para pessoas maiores de 18 anos, início das aulas a partir de 23 de fevereiro. E para crianças de 3 anos e meio a 17 anos, temos a evangelização infanto-juvenil e mocidade, início das aulas a partir de 28 de fevereiro. Mais informações nos plantões de orientações das unidades doutrinárias. Peço aos presentes que permaneçam sentados, aguardando a orientação para a Câmara de Passe. Agradeço, neste momento, agradeço e me despeço dos nossos amigos que nos acompanharam pelas redes sociais, desejando-lhes uma semana de paz e de muita harmonia. A todos aqui, agradecemos a presença e desejamos um bom retorno para suas casas. Vão em paz. Obrigada.